Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Desde há muitos amigos espirituais estão aqui presentes, preparando esse ambiente, higienizando, para que nós aqui adentrarmos possamos encontrar um ambiente calmo, tranquilo e harmonizado. Então vamos nós, por nossa vez também, entrar em sintonia com esses amigos que aqui estão. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a imagem do meio e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos concede, que é a oportunidade da vida. Lhe agradecemos, Senhor, por permitir que possamos estar nessa encarnação, de certa forma, reparando erros que cometemos em outras, e estamos trabalhando a nossa evolução. E lhe pedimos, Pai, abra nossas mentes para que nós possamos entender os ensinamentos do Mestre Jesus e nos dê a força necessária, Senhor, para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar esses ensinamentos em prática. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. O nosso tema de hoje é extraído do Livro dos Espíritos, na questão 258 a 273, que fala sobre escolhas das provas. Nós, quando estamos encarnados, nós nos esquecemos do nosso passado. E às vezes passamos por algumas situações difíceis também, às vezes até dolorosas, e nós não entendemos por quê. E os Espíritos vêm nos explicar, no Livro dos Espíritos, vêm nos explicar o porquê disso. E eu tenho um exemplo, resolvi trazer um exemplo de um espírita muito importante no nosso meio, mas que se fala muito pouco dele, uma pessoa que é muito pouco lembrada, e acredito que aqueles que estão vindo mais recentemente nunca ouviram falar dele, né? O Jerônimo Mendonça, o apelido dele é o Gigante Deitado. Ele traz para nós a prova de que tudo isso que os Espíritos nos mostram é uma realidade. Ele foi um homem, tinha 1,80 m, um homem muito grande, e com 16 anos ele adquiriu a tetraplagia, né? Ele ficou tetraplégico, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Os seus órgãos começaram a definhar, ficar todo complicado, vamos dizer assim. Né? Ele não tinha, com 16 anos de idade, ele já não tinha mais condições de andar, né? Então, ele ficou a maior parte da sua vida deitado, acamado, né? Ele nasceu em Tuiutaba em 1939 e desencarnou em 1989, ou seja, 25 anos da sua vida ele passou acamado, né? Com 16 anos foi quando ele começou a sentir os primeiros sintomas dessa enfermidade e começou, de certa forma, a minar o seu organismo e tirar toda a sua vitalidade. E é uma pessoa que sempre foi animada, uma pessoa que com 15 anos ele já tinha ganhado o Livro dos Espíritos, ele já estava estudando o Espiritismo, ele passou a compreender melhor isso. Então, já com 16 anos, ele abraçou a doutrina e mesmo sem poder se movimentar, sem poder andar, com todas as suas deficiências, montou um centro espírita, criou uma creche e começou a se dedicar para as pessoas. Então ele fazia muitas palestras, ele saía fazendo palestras pelo Brasil inteiro. E as pessoas às vezes não entendiam, porque ele fazia as palestras deitado, numa maca, ele não conseguia ficar em pé, né? Então, e sempre um homem dedicado, e um homem alegre, ele gostava de cantar, né? Então ele sempre levava alegria para as pessoas, contando as suas histórias, de que, né, o que ele encontrava durante no percorrer das suas caminhadas, das suas trajetórias, nas casas onde ele ia fazer palestras, as pessoas não entendiam. Então, inclusive, numa das suas palestras, ele contou, né, que ele ia fazer a palestra numa cidade pequena e a pessoa do centro, né, o responsável pelo centro, ia fazer a propaganda da palestra dele, mas ele não era conhecido, não era uma pessoa muito conhecida. E então, esse dirigente chegou, Jerônimo, como é que eu vou divulgar as suas palestras? Como é que eu faço para divulgar que você vai fazer a palestra aqui na nossa casa? Poucas pessoas se conhecem, então para trazer o público, né? Jerônimo falou, olha, faz o que você fala, o que você quiser, eu não tenho um currículo para te passar. Fala aquilo que você achar que é melhor. Então a pessoa na cidade interior, né, quando vai ter esses eventos, sai o carro de som anunciando, né? Então diz que esse dirigente saiu no carro de som anunciando, olha, teremos um aleijadinho que vai fazer a palestra para nós, mas a palestra dele é muito boa, mas ele não consegue ficar em pé, ele tem que ficar deitado. É meio grosseiro isso, né? E ele contava isso dando risada. Ele falou, olha, você acredita que
encheu o centro, foram evangélicos, católicos, espíritas, todos para ver o Aleijadinho fazer palestra. Né? E disse que depois que ele fez a palestra, passado umas horas, né, que ele estava na casa daquela pessoa que o recebeu, chegou uma senhora com uns 80 e poucos anos, com uma bengala, andando com muita dificuldade, né? Chegou até ele e falou: eu vim te agradecer, porque eu ouvi a sua palestra hoje. Muito obrigado pela sua, né, dedicação. Ele falou: sua palestra me ajudou muito, porque eu sempre reclamava da vida, pelo fato de ter idade, ter dificuldade para andar, e vendo você fazendo palestra, passando seu bom humor nessa situação. E trouxe para ele, levou um presente para ele, acho que meia dúzia de ovos, que era o que ela tinha. Meia dúzia de ovos para ele. Ele conta isso dando risada, né? Então, foi uma pessoa muito alegre, apesar de ter passado grande parte da sua vida nessa situação, ele nunca desanimou, ele nunca desacreditou, e ele sempre divulgou a doutrina com amor, com carinho, e ele levava aquilo lá com uma gana danada de querer mostrar para as pessoas que a nossa vida não se resume ao corpo. Uma outra situação que ele conta, né, que ele tinha 9 irmãos, e a mãe dele sempre questionava, né? Jerônimo, você não para em casa, você precisa parar em casa, eu não consigo entender. Dos meus 10 filhos, o único que é aleijado não para em casa. Ele contando essas histórias. Então são coisas que, se vocês olharem na internet, no YouTube, procurar Jerônimo Mendonça, vocês vão ver, tem cada história muito interessante desse homem que encarou com resignação essa dificuldade pela qual ele passou, ou seja, ele entendeu que essas situações, coisas que nós pedimos antes de reencarnar. Ele mesmo dizia: olha, eu em outras existências eu errei muito, fiz muitas coisas erradas, e hoje eu estou tendo condições de reparar isso, então não tenho do que me queixar. Né? Então ele, mesmo doente, mesmo deitado, ele fazia suas palestras, mesmo sem enxergar, porque com determinada idade também ele perdeu as vistas, ele teve que tirar os olhos. Né? Então, cego, sem poder se movimentar, deitado, ele ia fazer as palestras e nunca se queixou da vida. Tanto é que uma vez uma pessoa perguntou para ele, né, qual seria a sua maior felicidade hoje, nesse mundo? Falou: a minha maior felicidade seria poder me virar na cama. Porque ele ficava sempre na mesma posição, e a cama dele só levantava alguns graus para ele poder não ficar completamente deitado na hora das palestras. Né? Por que eu trouxe esse exemplo para nós? Nós falamos muito de Chico, falamos muito de Maria Teresa, de irmã Dulce, mas são pessoas que trouxeram exemplos para nós e às vezes passam até desapercebidos e nos mostram a nossa necessidade de entender a nossa vida, não reclamarmos da vida, porque essas provas pelas quais nós passamos são pedidas por nós antes de reencarnarmos. Todos nós já tivemos muitas encarnações, todos nós já cometemos muitos erros, e não foram poucos, porque não foram 1, 2, 3 reencarnações, foram centenas, milhares de reencarnações. E éramos criaturas ainda ignorantes, não conhecíamos a nossa realidade espiritual. Pensávamos em nós, pura e simplesmente, do lado material, do lado físico, queríamos o nosso bem-estar material, lutávamos, muitos ainda lutam, para obter poder, para poder se sobressair sobre outras criaturas, para poder ter riquezas, e para isso nós não medíamos consequências, nós fizemos algumas coisas muito desagradáveis. Quando nós chegamos no mundo espiritual e percebemos isso, nós pedimos, né, para tentar, de certa forma, reparar isso. Então, Kardec pergunta para os espíritos: e Deus nos dá essas provas como castigo? E os espíritos vêm dizer: não, Deus não nos castiga, Deus nos dá oportunidade. Essas provas são escolhidas por nós. É claro que, se Deus permite, é porque algumas coisas acontecem com a permissão de Deus, mas não é porque Ele está nos castigando, Ele está nos dando ferramenta para nós, através do nosso esforço, da nossa luta, termos o mérito da nossa vitória. Então é muito diferente se Ele tivesse nos criado pura e simplesmente aqueles espíritos já evoluídos e nós não precisávamos fazer mais nada. Qual seria o objetivo da nossa existência? Então Ele nos cria simples e ignorantes, ou seja, simples. Nós não temos maldades, não temos bondades, e ignorantes não temos conhecimento. E através das reencarnações nós vamos adquirindo esses conhecimentos, essas experiências, e começamos a trabalhar o que é a nossa mudança espiritual, a nossa mudança interior. Nós passamos a primeiro a desenvolver a inteligência. A partir do momento que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós começamos a desenvolver o lado espiritual, que é a segunda asa, como Emmanuel nos diz, que nós precisamos desenvolver as duas asas.
a asa da inteligência e a asa da moral. Então, a partir do momento que nós começamos a desenvolver a inteligência, nós começamos a perceber aonde estamos errando. Nós começamos a perceber que algumas atitudes nossas não são muito boas. E tentamos mudar isso. Só que para mudar, às vezes nós sofremos. Por que nós sofremos? Porque nós estamos lutando contra as nossas tendências, contra os vícios que estão arraigados em nós, que vêm de outras existências. Então queremos fazer alguma coisa. Quantos de nós aqui não ficamos, desde criança, batalhando para sermos ricos quando tivermos uma certa idade? Nós educamos os nossos filhos dessa forma. Olha, estuda, se prepara para você, lá na frente, quando você tiver uma certa idade, você ficar bem de vida. Claro, faz parte da lei do progresso, precisamos trabalhar para o nosso progresso também material, mas nós não percebemos que nós precisamos trabalhar também o nosso lado espiritual, né? Então, essa tendência nós trazemos e começamos a fazer coisas às vezes indevidas para conseguir aquele bem material que achamos que é aquilo que vai nos trazer a felicidade. Aí quando nós começamos a perceber que a felicidade não se resume somente à riqueza, ao poder, às coisas materiais, à saúde, nós vamos perceber que precisamos mudar em nós algumas coisas. Então esses erros que cometemos no passado, nós chegamos no mundo espiritual, percebemos que erramos e pedimos, olha, eu gostaria de certa forma, reparar esse erro e gostaria de superar esse vício que eu trago. Aí é que é difícil. Porque eu não vou, se eu tenho um vício, por exemplo, o vício da bebida, eu não vou reencarnar no meio de uma família que ninguém bebe. A minha prova está em reencarnar no meio de uma família onde as pessoas têm tendências, não reencarnaram para beber, mas todos têm a tendência. E nisso, um acaba se deixando levar pela bebida, acaba falindo na sua trajetória, e eu estou no meio dessa família. Se eu não tomar cuidado, eu acabo falindo também, porque eu tenho aquela tendência, eu ainda trago dentro de mim aquela vontade, né? Então, estamos nesses meios que às vezes nos traz sofrimento, nos traz dor, nos traz dificuldade, justamente para isso, para superarmos as nossas tendências, as nossas dificuldades. Reencarnamos, como Jerônimo Mendonça, reencarnamos às vezes com problemas de saúde, porque talvez em outras existências nós exageramos em alguns vícios, em alguns hábitos que nós tínhamos. Lesamos o nosso corpo físico e isso ficou gravado no corpo espiritual. E eu sei que para eu me libertar dessa lesão que eu causei no meu corpo espiritual, eu preciso reencarnar num corpo para poder, de certa forma, estar expurgando essa enfermidade que eu causei no meu corpo espiritual. Vou reencarnar num corpo, às vezes, enfermo, como foi o caso do Jerônimo. Ele reencarnou num corpo enfermo. Agora, quando nós não entendemos, quando nós não aceitamos, nós nos revoltamos, então vamos ser aquelas pessoas que não vê prazer nenhum na vida, achamos que Deus está nos castigando, achando que tudo é castigo de Deus. Não paramos para pensar, não foi Deus que me fez assim, Deus me criou perfeito. Eu causei essa imperfeição no meu organismo físico e refletiu no meu corpo espiritual. Agora eu tenho que, de certa forma, expurgar isso através de um corpo que vai ter uma certa enfermidade. Então ele está me dando oportunidade, é uma ferramenta que ele está me dando naquele momento para que eu possa, nessa existência, me libertar daquela mazela que eu causei a mim em outra existência. Causei por ignorância, no mundo espiritual percebi que isso faz mal para mim, pedi para reencarnar nessa situação. Então não é Deus que castiga, nós pedimos e Ele nos dá as condições para passarmos por isso. Então Ele nos dá às vezes um corpo enfermo, mas esse corpo não vai ser eterno, é uma existência. Uma existência para nós, espíritos, não representa muita coisa. Para nós, 100 anos, para o espírito, 100 anos não representa nada, é como se fosse um flash, segundo os espíritos, porque nós somos imortais e o tempo no mundo espiritual é muito diferente do nosso tempo aqui de encarnado da matéria, né? Então, passamos algumas horas, segundo os espíritos, por essa situação que traz aflição, que traz dor, né? Principalmente a enfermidade, mas
essas horas é o suficiente para nós nos libertarmos de muitas mazelas que nós criamos para nós mesmos. Vamos voltar a chegar no mundo espiritual vitoriosos, porque superamos aquilo sem nos revoltarmos, sem nos voltarmos contra Deus e sem acharmos que Deus estava nos castigando e se nos tornamos aquelas pessoas azedas porque achamos que nós não somos privilegiados por Deus. Então, quando nós entendemos, nós começamos a viver melhor. Começamos a ter alegria na nossa vida, porque lá no nosso inconsciente algo nos diz, você está fazendo a coisa certa, é uma situação difícil, dolorosa, mas é passageira. O meu inconsciente está me dizendo isso, então eu consigo sobreviver e viver melhor nessa fase difícil da minha encarnação. Isso quando nós estamos falando de enfermidade, mas pode ser qualquer outra situação, pode ser também uma situação financeira. Quantas pessoas nós vemos, né, que trabalham, se esforçam, são honestas, pessoas que trabalham noite e dia, se puder, e malemar ganha para poder se alimentar. Né, ganha muito pouco e às vezes passam até dificuldades. E são pessoas honestas que estão ali trabalhando e se esforçando e não conseguem. Ao passo que tem outro que estala o dedo, parece que cai ouro na cabeça dele. Qualquer coisa o camarada faz dinheiro, fica rico e não entende, não faz nada. Quando a gente vai falar, né? O camarada não faz nada e ganha dinheiro que nem água. Olha, é uma prova também que ele está pedindo. Nós pedimos para passar por aquela dificuldade porque talvez no passado usamos mal essa riqueza e esse poder. Estamos pedindo para passar por essa situação para podermos dar valor nessa riqueza se nós voltarmos a ter, porque voltaremos a tê-la novamente em outras existências, mas aí vamos agir de forma diferente. Então, aquele que usou corretamente, que entendeu isso quando tem o poder na mão, ele vai superar uma prova muito difícil, porque a gente às vezes nós queremos queremos a riqueza achando que isso nos traz felicidade, mas segundo os espíritos, a prova da riqueza é a pior que existe. Porque a pessoa que tem o poder na mão, ela tem facilidade para obter tudo o que ela quer. Então ela corrompe as pessoas, ela se deixa levar por vícios, por hábitos, porque para ela tudo é fácil. Então ela acaba se perdendo moralmente e espiritualmente e incorrendo em muitos erros. Vai ter que resgatar isso, vai ter que reparar isso numa próxima encarnação. Ao passo que aquele que não tem muita coisa que fazer, ele não vai ter facilidade para obter as coisas, ele não vai ter tempo para estar pensando em besteira, ele vai estar procurando fazer a coisa correta. Né? Então, esses vamos dizer que tem mais facilidade, mas se ele conseguir superar isso, ele está vencendo também aquele erro que ele causou no passado, ou seja, foi aquele poderoso que abusou do poder, e hoje está, de certa forma, reparando isso e se aprendendo com isso a ser mais humilde, a ser mais tolerante, a ser mais amoroso, a pensar no próximo, não somente em si. E nós temos exemplos disso, não é verdade? Nós vemos ultimamente, às vezes passa na televisão algumas matérias mostrando, né? No Facebook mostra muito disso também. Essas pessoas, os que menos têm, são os que mais se ajudam. Né? Então mostram, às vezes a pessoa mal tem para comer, ela está dividindo com o cachorrinho dela, está dividindo com um amigo dela, ela não está se preocupando, ela está saciando a sua fome e ajudando o outro a saciar a sua fome. Às vezes aquele que tem condições melhor, o que ele faz? Deixa aí que eu como amanhã, deixa aí que eu como a semana que vem, sendo que às vezes tem alguém precisando. Não é crítica, é um hábito que nós adquirimos e que às vezes não acaba nos complicando a vida. Então, esses que estão nessa situação, inconscientemente percebem, não são todos, alguns se revoltam, é claro, mas a grande maioria percebe que estão ali trabalhando o seu lado espiritual e conseguem sobreviver e conseguem superar tudo isso. Então, todas essas situações que nós passamos, os Espíritos falam, são situações necessárias para nós. Então, nós estamos vendo hoje uma pandemia, estamos vendo pessoas morrendo, estamos vendo pessoas que não conseguem velar o seu ente querido. É doloroso. A gente sofre com isso, vendo um ente querido sofrer, vendo um amigo sofrendo, ou até desencarnando e não podermos ir lá dar o último adeus, que nós achamos que morreu. Aí vem os Espíritos e diz, ninguém morre. Lógico que a gente queria ter a pessoa junto de nós, é o nosso ente querido, nós amamos essa criatura, queremos ela perto de nós, mas ela continua perto, o que morreu foi o corpo, ela continua viva. Então, se nós temos essa compreensão, nós vamos aceitar melhor essa situação pela qual
o mundo está passando. Nós não vamos nos revoltar tanto achando que é um castigo que Deus está nos mandando porque nós agimos de forma equivocada, fizemos coisas erradas. Não. É uma situação, é um aprendizado para todos nós. Né? Então, tudo isso para nós trabalharmos em nós o quê? O amor, a compreensão e a tolerância. Né? Então, ficarmos confinados dentro de casa. Até algum tempo atrás, nós não ficávamos confinados dentro de casa. Nós mais passávamos o tempo, aqueles que trabalham na empresa, do que dentro de casa. Então, não tínhamos aquela convivência. Então, hoje as pessoas estão aprendendo a se conhecerem também. Marido, mulher, mãe e filho, pai e filho, estão se conhecendo melhor, porque estão convivendo juntos realmente, estão vendo as suas dificuldades, estão aprendendo a se tolerar. Então, de certa forma, não deixa de ser um aprendizado para nós também, isso tudo. Então, não precisamos ficar revoltados, porque Deus não está nos castigando. É uma situação pela qual o mundo está passando, porque é uma transformação que o planeta está passando. Então, esses desencarnes coletivos, como nós vemos, sempre aconteceram. Se nós formos avaliar, numa época normal, onde não existe pandemias, não existe epidemias, não existe nada disso, quantos milhares de pessoas desencarnam diariamente no mundo? Nós temos 9 bilhões e meio de pessoas encarnadas. Quantas desencarnam por dia? Milhares. Mas também existem milhares de pessoas reencarnando também no mesmo dia. Então é aquela troca que está havendo constante. Aqueles que vão para o mundo espiritual já passaram por aqui e vão lá rever o que aconteceu, o que eles fizeram, o que precisam refazer na próxima encarnação. Aqueles que estão chegando vão encontrar algumas provas durante sua vida para poder estar também crescendo e evoluindo. Então, um completo vai e vem diário de espíritos que voltam para o mundo espiritual e aqueles que voltam para o planeta Terra, que reencarnam. Então, é uma troca constante. Então, os nossos entes queridos não morreram. Eles simplesmente partiram para o mundo espiritual, mas estão vivos e cada vez que nós pensamos nele, nós entramos em sintonia com eles. Nós nos relacionamos também mentalmente e eles sentem as nossas aflições, sentem os nossos sofrimentos. Por isso que os espíritos falam, precisamos parar de pensar naquele momento fatídico da morte, ficar pensando na criatura no momento se foi velado, no momento do velório ou no momento do desencarne. Não, vamos pensar nesse ser, naqueles momentos felizes que nós tivemos um com os outros. Porque aí nós estaremos envolvendo essa criatura em boas vibrações e aonde ela estiver, se ela estiver em tratamento no mundo espiritual, ela vai estar recebendo essa sintonia positiva e vai se sentir melhor. E pedir ao Pai que quando for possível que nós possamos estar nos visitando durante o sono físico e que ao despertarmos podemos nos lembrar desses momentos, porque nós constantemente durante o sono físico nós vamos para o mundo espiritual. E ali nós vamos nos reencontrar com criaturas entes queridos nossos dessa encarnação e até entes queridos nossos de outras encarnações que não reencarnaram e que estão no mundo espiritual. E nós vamos nos relacionar com essas criaturas. Quantos de nós já não sonhamos às vezes com pessoas que nós nunca vimos na vida? Comigo acontece bastante, não sei se com os senhores e com as senhoras acontece, mas sonho, às vezes estou conversando com uma pessoa que eu nunca vi, falando algumas coisas, porque nós não lembramos o diálogo completo, lembramos de alguns flashes daquele diálogo. E reencarnando, conversei com uma pessoa, não sei quem é essa pessoa, e alguma coisa que me deixou meio curioso. Por quê? É alguma criatura que eu convivi com ela, ou um ente querido, é uma criatura que me ama e que eu amo, só que talvez ela não está encarnada, e durante o sono físico nós estamos conversando, ela está me dando algumas diretrizes, e o meu cérebro grava alguns flashes disso, mas o espírito grava com o diálogo completo, e na hora que for necessário, isso vem à tona, como intuição, né? Quantas nós não temos as nossas intuições e não sabemos de onde? Muitas vezes é durante o sono físico que esses amigos estão nos orientando. Então, os nossos entes queridos não morreram. Eles continuam vivos. E quando nós lembramos deles, nós entramos em sintonia com eles. E às vezes eles se lembram de nós, nós percebemos essa lembrança, porque vem aqui, do nada lembramos dessa criatura, porque às vezes ela está pensando em nós lá no mundo espiritual. Ou às vezes está ali do nosso lado, ali nos abraçando, dizendo, opa, vim te visitar, tudo bem? Só que nós não vemos, mas sentimos aquele bem-estar, do nada lembramos desse ser. Por quê? Porque houve essa relação. Então os espíritos vêm nos mostrar
que nada é castigo. Deus, ele nos criou simples e ignorantes e nos deu todas as condições para nós crescermos e evoluirmos de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa vontade. Nem aí ele nos obriga a mudar as nossas vontades, só que ele tem as suas leis. E se nós incorremos contra as leis de Deus, nós vamos ter que reparar esses erros. Mas ele vai nos dar as condições para repararmos. Então, tudo que nós passamos é para o nosso bem. Às vezes, falando isso, está falando um monte de abobrinha, né? Estou sofrendo, é o meu bem. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Quando estamos aqui encarnados. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos vendo as coisas de forma diferente. Se nós estivermos com uma dor tremenda aqui hoje, e nós vamos ao médico, como ele falou, até essa injeção, a agulha é desse tamanho, meu filho. Vai doer muito, mas essa dor para imediatamente. Será que nós vamos falar, não, a agulha é muito grande, eu prefiro continuar sentindo dor? Não. Pode picar, não tem problema, eu aguento. Não é assim? Porque nós sabemos que aquilo vai nos fazer bem. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós vemos o que nós precisamos fazer para nós nos libertarmos das mazelas que nós criamos, o que nós precisamos fazer para nós encontrarmos a nossa paz e a nossa felicidade. E pedimos, e Deus simplesmente nos proporciona. E quando chegamos aqui, nós nos esquecemos, porque o mérito está aí. Nós nos esquecemos que pedimos, mas lá no nosso inconsciente algo diz, isso é bom para você, isso é para o seu bem. Agora, se nós nos revoltarmos, nós vamos sofrer e vamos ter que voltar numa outra encarnação para passar pelas mesmas coisas. Então, vejam, aproveitar a vida que Deus está nos dando, entender a situação pelas quais nós estamos passando. Claro, não vamos passar passivamente, dizer, deixa tudo acontecer porque faz parte do meu resgate. Não é assim. Eu reencarnei com o propósito também de evoluir, e tanto espiritual como materialmente. Então eu tenho que buscar a cura se eu estou doente, eu tenho que buscar me colocar dentro de uma empresa para ter um salário melhor, buscar conviver melhor com aquelas criaturas difíceis, que às vezes são desafetos do passado, buscar dar o meu melhor. Agora, se não deu certo, por exemplo, eu não consegui a cura nessa existência, entender, eu preciso passar a minha existência inteira com essa enfermidade, mas isso vai estar me libertando de mazelas do passado e o meu futuro será muito mais melhor, muito mais feliz. Eu preciso me conviver com essa criatura hoje. Lógico, eu não vou deixar ela fazer o que ela quer e ficar quieto achando que isso é porque eu preciso. Eu não preciso. Eu tenho que buscar solucionar os problemas com essa criatura difícil. Se eu ver que isso vai me levar para uma situação onde eu possa causar um mal maior, eu posso até me afastar. O que eu não devo é guardar mágoa e ficar odiando a criatura e desejando-lhe o mal. Por isso que Jesus diz, perdoa o inimigo. Perdoar não é que sair de braço dado com aquele que quer te matar. Não, você se afasta dele, mas não fica desejando a morte dele também. Né? Só para a gente entender. Então, buscarmos solucionar os problemas agora. Se apesar de todos os nossos esforços nós não conseguirmos, vamos continuar a nossa vida acreditando em Deus e acreditando que isso está nos libertando de muitas coisas. E no futuro nós não teremos mais esse problema. E esse futuro, para nós espiritualmente dizendo, não é longo não, gente. Pode parecer longo na nossa vida encarnado, mas no mundo espiritual é rápido, porque o tempo passa muito diferente do nosso lá. Então, 100 anos para eles não é nada. Para nós aqui é uma eternidade. Por isso que nós acreditamos no sofrimento eterno. Né? Ficamos lá 100 anos, por exemplo, passando por situação difícil, nós criamos em nós aquela coisa, aquela noção de que eu sou o eterno sofredor, mas não somos. Nós temos Deus que cuida de nós, nós temos o nosso Pai velando por nós, temos os amigos espirituais nos orientando e nos fortalecendo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Né? Então, é entendermos isso e percebermos que o que é essa situação é para o nosso bem. Lógico que fica até meio esquisito dizer isso, mas nós podemos passar por seja qual for a situação, porque Jesus disse, vós sois deuses, tudo que eu faço vocês também poderão fazer. Então nós temos condições de superar todas as dificuldades, todas as situações difíceis pelas quais nós estamos passando e lutarmos para isso. Se não conseguirmos nessa existência, podemos ter certeza, na próxima eu não terei mais esse problema. Chegarei no mundo espiritual como um vitorioso. Né? Isso que é importante para nós. Bom, nós falamos muito em amor, desejar o bem, então vamos nós agora, por nossa vez também, doar um pouco de nós, né? Vamos doar amor em formas de vibração. Vamos vibrar por todos os lares em desavenças, para que possa haver paz, harmonia, amor e compreensão nesses lares.
Vibremos também pelos hospitais, por onde houver um leito de dor. Pedir aos amigos espirituais que auxiliem esses companheiros, que levem um bálsamo para aliviar as suas dores e que os fortaleça para que eles consigam superar essa fase difícil da vida. Vibremos também pelos presídios, pelas penitenciárias, por aqueles companheiros que ali estão encarcerados, para que eles possam de alguma forma conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus e que ao saírem de lá eles possam sair melhores do que quando entraram. Vamos vibrar também por essas criaturas que estão pelas ruas, que não têm um teto, que não têm família, que estão sós. Pedir aos amigos espirituais que os amparem, que os fortaleçam e que os auxiliem nessa fase da sua vida. E vamos mentalizar também os nossos lares, pedir aos amigos espirituais que façam uma higienização em nossas casas, que retirem aqueles miasmas que nós mesmos criamos com os nossos pensamentos negativos, em momentos de nervoso, em momentos de raiva, e que ficam impregnando as paredes dos nossos lares. Pedir aos amigos espirituais que façam uma higienização e que nós, os moradores dessas casas, possamos viver em paz, harmonia, amor e compreensão. Pai misericordioso, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, por permitir, Pai, que nós possamos estar trabalhando a nossa evolução. E lhe pedimos, Pai, nos fortaleça em nossas fraquezas, nos ampare em nossas dificuldades. Nos ajude, Senhor, para que possamos subir um degrau a mais em nossa escada evolutiva, para que possamos gravar os ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos colocá-los em prática. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para encerrarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus.